sacerdote, eu expus para ele aquilo que havia se passado. Ele disse: o senhor tem que partilhar isso com as pessoas. Durante aquele período de descanso, eu sonhei e disse para os senhores e senhoras um sonho terrível. E o sonho começou do seguinte modo: eu estava na igreja, missa da noite, solenidade de Cristo Rei, e eu estava na homilia pregando, falando da necessidade que o Senhor tem de ser o único Rei da nossa vida, falando aos meus paroquianos que o nosso coração é o trono sobre o qual o Senhor Jesus quer sentar, e que esse trono tem que estar dignamente preparado para o Senhor, que Ele tem que reinar sobre as nossas vidas para poder deixar fora de nós e da nossa história todo tipo de pecado. De repente, meus irmãos e irmãs, entrou pela porta da igreja uma mulher elegantemente vestida, uma mulher muito alta, e que começou a falar com uma voz muito forte. Eu, olhando para ela então, no microfone, eu disse: senhora, por que atrapalhas a minha pregação? E ela me olhou bem nos olhos e com um sorriso sarcástico me disse: senhora não, senhor. Eu disse: como senhor? Sim, eu sou o demônio. E eu disse: mas o que o demônio faz na casa de Deus? Aqui é Terra Santa. E ele disse: sim, eu sei, mas eu vim aqui buscar os meus, aqueles que são meus. E eu disse a ele: mas aqui não tem ninguém que seja seu. Aqui todos somos batizados, somos filhos do Senhor, estamos inclusive renovando o nosso desejo de que esse Senhor seja o Rei da nossa vida. E ele, meus irmãos e minhas irmãs, com um olhar sarcástico e uma voz de deboche, disse: ai, tá bom, eu sei toda essa história. Eu sei de batismo, que torna filho de Deus, membro da igreja, herdeiro do céu. Eu sei de toda essa história de Jesus, Rei do Universo, Senhor dos corações e das almas. Sei de tudo isso. Mas aqui dentro tem muita gente que não crê nisso. Tem muita gente que está aqui, padre, e dizia com deboche, tem muita gente que está aqui que não crê em nada do que o Senhor está falando. Não crê em Deus. Vem aqui por obrigação. Vem aqui para passar o tempo, vem aqui por tradição familiar, mas tem seu coração longe de Deus. E eu vim buscá-los. E eu disse: não, daqui você não tira uma pessoa sequer. Irmãos, o demônio veio caminhando na minha direção, como eu disse, belamente vestido, elegantemente preparado para estar ali. E na medida em que vinha caminhando pelo corredor da igreja, o demônio ia reunindo um grupo de 4 pessoas e as colocava no centro da igreja, no corredor central. E eram pessoas pequenas, mas não eram crianças. E depois eu tive discernimento que eram pessoas pequenas na fé. E à medida em que ele colocava de ambos os lados, ele retirava pessoas e formava aqueles grupos de 4 pessoas, entrava pelo corredor da igreja, vindo da escuridão da rua, e aqui eu faço um paralelo que Deus também me deu a graça de discernir: a comunidade cristã, o templo, a casa espiritual de Deus, o lugar da luz, do lado de fora, a rua, o mundo, o lugar das trevas. Entrava pelo corredor da igreja um demônio menor que rodeava as pessoas com pressa, juntava aquelas pessoas entre os seus braços, as levava para fora e elas desapareciam na escuridão. E assim ele veio fazendo. E eu insistindo em falar que ele saísse dali, porque ali era a casa de Deus, ali todos éramos do Senhor, mas vendo o que estava acontecendo. De repente, meus irmãos e minhas irmãs, o demônio se parou bem na minha frente, olhou bem nos meus olhos, mandou a sua mão, colocou a sua mão no meu braço direito, olhou bem nos meus olhos e disse: e se eu quiser, eu levo inclusive o Senhor para o inferno. E meus irmãos, quando eu olhei para o meu braço e vi a mão do demônio ali, não era mais a mão daquela mulher elegantemente vestida que estava dentro da igreja, mas era uma mão escura, parecia que por baixo da pele havia fogo, umas unhas pretas enormes. Naquele instante eu me virei para o sacrário, olhei para Jesus e disse: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não posso permitir que Ele leve mais pessoas da sua casa. E olhando para o demônio eu disse a ele: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem todo joelho se dobra no céu, na terra e no inferno, eu te digo, vá embora
está aqui. Naquele instante, meus irmãos, o demônio começou a se transformar em pó. E ele encheu a minha mão direita com o seu pó. Eu mostrava aquele pó para as pessoas, nenhuma partícula, nem nada daquele pó, daquela cinza, caía das minhas mãos. E eu mostrava aquilo para as pessoas e dizia: vejam, onde Jesus reina, nem mesmo o demônio é capaz de sobreviver. E, meus irmãos, eu simplesmente lancei aquela cinza sobre o povo. Mas aquelas cinzas que antes eram o corpo do demônio, não chegaram a cair sobre o povo. E por quê? Porque um vento tão impetuoso invadiu a igreja naquele momento, que levou toda aquela cinza para fora. Nenhum grão daquela cinza caiu sobre o povo. E eu, naquele instante, então, acordei. E por que eu estou partilhando isso contigo? Isso foi no domingo, e na sexta-feira, o braço onde o demônio colocou a sua mão adoeceu. Vocês sabem, comuniquei pelo canal, eu tive que fazer uma cirurgia. Eu tenho um corte de 17 centímetros aqui no cotovelo. Uma bactéria, uma superbactéria simplesmente entrou na minha pele, chegou até as bursas do cotovelo e eu tive uma infecção gigantesca. Eu tomei 5 tipos de antibiótico para combater essa infecção. E eu hoje estou testemunhando isso aqui para os senhores e senhoras, porque nós estamos aí às vésperas de celebrar o Natal. O mesmo Cristo que nós celebraremos agora, criança, nascido do ventre de Maria, é o Cristo Rei que precisa sentar-se sobre o trono do nosso coração.